Fonte de amor que irradia nos dramas da noite fria, amparo e consolação, amparo e consolação. Cascatas descendo a serra, chamando os filhos da terra, com amor no coração, com amor no coração. Minha alma não desanima, pois que seu amor ensina. No trabalho a solução, no trabalho a solução. Ó minha mãe Zeferina, desce de bênção divina, faz do Filho cristão, faz do Filho cristão. Mestre amado Jesus, no altar da Tua misericórdia infinita, entregamos nossas vidas, entregamos nossos agradecimentos, Senhor, pela dádiva da vida, por esta casa, Senhor, tão abençoada, o Centro Espírita Recanto da Paz, que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos todos aqui alistados sob a Tua bandeira branca de amor, Senhor. Obrigada, Jesus, por tantas dádivas. Obrigada, Mestre querido, pela oportunidade de sermos aprendizes do Teu Evangelho Santo, aprendizes da caridade e da fraternidade, Senhor. Rogamos que, por misericórdia, cobrir cada um irmão, Senhor Jesus, que aqui, Mestre amado, se vincula. Cada tarefa, cada atividade, cada paciente, cada frequentador, Senhor, cada departamento desta casa abençoada, Jesus Cristo, que a luz do Teu amor, o Teu manto de proteção, Senhor, possa cobrir e proteger. Rogamos a Tua misericórdia, Senhor amado, para proteger as barreiras fluídicas e magnéticas desta casa santa, ampliando, Senhor amado, a cúpula de energia protetora. E aqui, Mestre Jesus, os irmãos que adentrarem, Senhor, em busca de alívio e socorro para suas dores do corpo físico e da alma, Senhor. Irmãos esses encarnados e desencarnados, possam aqui, Senhor, estar entrando no lar paterno. Assim, Mestre amado, como o Filho pródigo Jesus retorna ao lar do Pai, aqui, Mestre querido, nós encontramos esse amor paterno, porque Tu, Mestre amado, é o representante do nosso Pai misericordioso, o nosso irmão, Senhor, maior, sublime, o nosso guia e modelo Cristo amado. Obrigada mais uma vez, Senhor, pela dádiva sagrada, pela oportunidade, Senhor, de estarmos nesse dia tão abençoado de hoje, comemorando, Senhor Jesus, na semana, Mestre amado, que esta Casa Santa comemora, faz 20 anos da Tua existência sob a coordenação do nosso irmão Geraldo Magela. Esse culto, Mestre querido, que possamos, Senhor amado, estar com os corações límpidos e abertos para receber a luz do Teu amor. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, possa nos amparar, nos fortalecer nesta caminhada. Rogamos que os nossos corações, nesse instante, sejam terreno fértil para poder absorver as lições tão benditas.
que o Evangelho de Jesus Cristo nos traz. Hoje nós falaremos um pouquinho, ou tentaremos expressar um pouquinho do nosso estudo, do nosso parco conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, da lição O Dever, do capítulo 17, Sede Perfeitos. O dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções e o interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. Este aguilhão da consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas como este dever pode ser determinado? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo, e termina no limite em que não desejaríeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um avalie com sensatez o mal que pode fazer. O critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões, não é o mesmo. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. O dever reflete, na prática, todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. É severo e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Provém dela como um filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e se irradia sob forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam o esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. Que assim seja. O dever, uma palavra tão pequena na sua grafia, na sua escrita, mas que nos traz uma imensidão, uma profundidade na alma, que nos auxilia no processo de evolução do nosso espírito. O dever conduz às reflexões de responsabilidade, de compromisso, de transformação. E se cada um de nós buscamos a paz na alma, o reino do céu em nós, que Jesus nos apresentou, precisa tomar na consciência esse dever, para que nós possamos construir a nossa felicidade. Perdoe-me se em algum momento eu puder falar algo que possa machucar o coração de alguém, a certeza de alguém, mas quando nós falamos que nós precisamos procurar essa construção da nossa felicidade,
porque nós não devemos, de modo algum, transferir essa responsabilidade a outrem, à vida, a uma coisa ou outra coisa. Nós não devemos relegar esse dever de estarmos prontos para enfrentar as adversidades da vida. Muitas vezes nós depositamos essa responsabilidade em outras pessoas, alegando a nossa felicidade ou a nossa infelicidade a alguma pessoa. Se ela não nos entende, se ela não nos ouve, se não faz aquilo que nós gostaríamos, se eu tenho isso ou se eu não tenho aquilo, isso me faz feliz ou me faz infeliz. O nosso dever é entrar para dentro de nós e buscarmos no íntimo do nosso ser onde está a dificuldade, onde está de fato as situações, as circunstâncias que nos levam a essa felicidade ou a infelicidade. E nesse conhecimento íntimo de nós mesmos, nós compreendemos que somos nós os responsáveis únicos da nossa felicidade ou infelicidade. Tem um pensador, um filósofo chamado Khalil Gibran. Ele tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte, ele vai parafrasear uma frase, claro, de Jesus Cristo, mas ele completa ela no seu sentido moral, no sentido que ele mesmo entende. Então ele diz o seguinte: e disse o mestre, amai o seu inimigo, e eu obedeci e me amei. O que ele quer dizer com isso? Que obedeceu em amar o seu inimigo e amou a si próprio. Quando nós entramos dentro do nosso íntimo, nós conseguimos observar que nós somos esse inimigo que provoca as infelicidades em nós. Se a gente parar e observar e buscar esse conhecimento, a gente vai ter essa plena certeza e, angariando as forças do alto, a gente vai conseguir mudar este caminho, essa trajetória, esse pensamento, esse sentimento, até mesmo as atitudes. O mais importante de tudo isso, Joana de Ângeles nos traz que quando chegar o último dia da nossa existência, dessa nossa existência aqui na Terra, a gente vai perceber que todas as lutas, que todas as dificuldades, não foi contra o outro, foi contra nós mesmos. Quais são as dificuldades, essas lutas? Da ignorância, do ódio, do rancor, da maledicência, do orgulho, da vaidade, do ego. Então é essa luta que nós temos que travar conosco mesmo. Sabemos que é uma luta que não tem louros, que não se apresenta para a sociedade. Nós não receberemos troféus materiais, mas nós teremos a tranquilidade na nossa alma, a sensação do dever cumprido. Voltando um pouco, 2 milênios, um pouco mais que 2.000 anos atrás, quando Jesus Cristo estava com seus discípulos em frente ao templo em Jerusalém, não aquele templo de Salomão, aquele primeiro, suntuoso, um pouco mais humilde, um pouco menor, mas ainda assim trazendo para aquele povo, para os judeus ali, uma importância tremenda. Os seus apóstolos falam, mostram ali para Cristo, dizendo como é linda aquela construção. E Jesus diz que não sobraria pedra sobre pedra, que em 3 dias ele iria refazer aquele templo, aquele santuário. E como ele faria isso? Claro que para Cristo nada era impossível e não é impossível. Mas ele iria transformar, reformar aquele templo dentro de cada um de nós.
dentro de cada um daqueles que ali estavam junto a Ele, daquele povo, daquela redondeza, de todo o nosso planeta. Como Ele faria isso? Mostrando os seus exemplos e seus ensinamentos, trazendo as leis de Deus que são imutáveis, mostrando como agir, sendo o nosso guia e modelo. Mas nós é que devemos seguir, trilhar este caminho. Porque Cristo já disse que Ele não falava por Ele, mas falava pelo Pai que está nos céus. Quando nós chegarmos nessa evolução, que é o que nós almejamos, que é o caminho, porque assim Deus o quer, e será trilhado esse caminho, uns mais rápidos, com menos sofrimento, outros um pouco mais demorado, com um pouco mais de sofrimentos, mas a dor é uma bênção, né? A gente sabe disso, o Evangelho nos traz isso. Nós chegaremos lá e nós poderemos falar que nós não vivemos por nós mesmos, mas é Cristo que vive em nós. Quando nós chegarmos a essa perfeição relativa, claro, porque absoluta somente Deus o é. E faz a gente entender um pouco mais quando Cristo conversava também com uma mulher samaritana, que ela em sua dúvida pergunta para Jesus onde ela deveria, ou eles, os samaritanos, deveriam adorar a Deus. Se era lá no Monte Garizim, onde era o monte que eles haviam construído o templo, que eles acreditavam que o próprio Deus estava ali, na sua figura, digamos assim, em pessoa, ou se era em Jerusalém, no Monte Sião, onde os judeus também construíram um templo que era dada a sua importância, que lá eles acreditavam que Deus também estava lá e que lá estavam as tábuas ali dos 10 mandamentos enviados por Deus. E Cristo responde: nem neste monte e nem no outro. Deus, o Pai, deverá ser adorado em espírito e em verdade. Ou seja, o templo em nós renovado, a transformação interior que necessitamos fazer e muitos já fizeram, onde quer que esteja, lá está o templo onde será o nosso Pai misericordioso adorado. Não importa se é no nosso lar, no nosso trabalho, no templo religioso, no templo religioso, não importa. Porque nós estaremos santificados dentro da nossa alma, e onde quer que estejamos, levaremos esse templo e tudo à nossa volta também, sem tirar essa energia do nosso Pai misericordioso. Mas ali, naquela época, ainda de uma forma pedagógica, para a gente entender um pouco mais sobre essa questão do dever, existia o tabernáculo, esse templo, que eram divididos basicamente em 3 partes. Cada parte que ali se adentravam, era necessário um conhecimento, um aprendizado, e quanto mais conhecimento, quanto mais nós aprendemos, mais nós temos em dever, porque expandimos um pouco mais a nossa consciência. E a gente pode lembrar também da nossa casa, claro que resguardando as proporções, as informações, e nomes dados da época e para a nossa casa espírita. O primeiro espaço que tinha, chamado Átrio dos Gentios, seria o pátio onde todos ali chegavam. Nesse local, a parte mais externa, nesse local, ficavam todos aqueles mais comprometidos com as leis de Deus, com os conhecimentos de Deus, aqueles menos comprometidos, aqueles que vinham em busca do alívio somente nas dores, mas logo que essas dores passavam, seus problemas se amenizavam, já deixavam, esquecia de Deus, esquecia.
né, da divindade superior, que é o nosso Pai misericordioso. Ali naquela época ficava também os vendilhões do templo. Claro que aqui nós não temos as atividades de mercado, né, mercantilizar o que nós temos. Mas nós podemos levar essa parte de vendilhões do templo sobre aqueles que tentam negociar com Jesus. Negociar tratamento, negociar condições. E nós vemos algumas vezes aqui alguns irmãos que buscam, né, que Cristo possa se adequar às suas vivências, às suas necessidades. Não aquele necessitado realmente se adequar às determinações da casa espírita, do templo religioso e principalmente ao nosso Mestre Jesus. Então essa parte mais exterior. E com o véu separava a primeira parte interior, que na época chamava lugar santo. Ali eram somente os sacerdotes que entravam, eram permitida a sua entrada. Porque, de certa forma, eles estavam um pouco mais comprometidos, porque tinham um pouco mais de conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, precisava ultrapassar esse véu. Era necessário desvelar, abrir um pouco mais a consciência, o conceito, para poder ali adentrar e obter um pouco mais de conhecimento. Aqui é como se fosse a nossa sala de passe. É claro que os nossos irmãos, né, que aqui frequentam, vão entrar na sala de passe, receber toda aquela energia tão importante que cura, que alivia as nossas dores. Mas para o trabalho, não são todos que adentram, são aqueles mais comprometidos com as leis de Deus, comprometidos com a disciplina da casa. Se nós buscarmos no Evangelho ali de João, vai informar ali que é o momento ali do discipulado. O que é ser discípulo? O ser discípulo, esse discipulado, é a pessoa seguir a disciplina de alguém. A nossa casa, claro, tem a disciplina, a vida, segue a vida, os ensinamentos de Jesus Cristo sobre o seu Evangelho Sagrado. Mas temos o nosso coordenador, Geraldo, que nos orienta, que é o nosso líder, que ele traz uma disciplina. E todos os trabalhadores seguem essa disciplina. E todos nós seguimos a Jesus Cristo. E no segundo véu, ultrapassando esse segundo véu, é adentrado no lugar chamado Santo dos Santos. Lá só entrava uma única pessoa, que era o sumo sacerdote. Na época, uma única vez ao ano, porque o sumo sacerdote era aquele escolhido unicamente para falar diretamente com Deus e repassar todas as informações para todos. Aqui na nossa casa, nós podemos levar um pouco ali em relação a fazer uma analogia, vamos dizer assim, com a sala Dr. Bezerra. Nós, necessitados, adentramos, claro, para receber esse tratamento bendito, mas é o Geraldo que ele adentra, que ali, intuído pelos irmãos espíritos superiores, que vai utilizá-lo como instrumento sagrado de Jesus para poder amparar a cada irmão que ele adentra. Então é através dele que esses irmãos na sala de tratamento Dr. Bezerra de Menezes recebem a dádiva sagrada dessa energia bendita de Jesus. Claro que salvando, né, guardando as proporções, óbvio, mas a gente consegue fazer essa analogia com a nossa casa, a gente consegue observar
O nosso irmão Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 621, ele faz uma pergunta aos espíritos: onde está gravada, escrita essas leis de Deus? Os espíritos respondem: na consciência. Na consciência de cada um de nós está gravada as leis de Deus. E ali ele prossegue: mas se está gravada na nossa consciência, então por que é necessário que os espíritos venham falar delas para nós? E a resposta é porque a humanidade, porque vocês as esqueceram e as desprezaram. E Deus quer que sejam lembrados. Olha o tamanho do amor de Deus e o tamanho do nosso dever. Nós já temos um pouco mais de consciência e conhecimento da obra de Deus, dessas leis. Tantos lá fora, no mundo lá fora, que sequer ouviram falar dessas leis imutáveis. Nenhum de nós, ninguém pode pretestar conhecimento de Jesus Cristo, de sua vida, dos seus ensinamentos. Mas mais aprofundado, são poucos que têm essa dádiva sagrada. E a quem muito é dado, muito será cobrado, muito será pedido. Então é o nosso dever expandir ainda mais a nossa consciência. Tem uma psicanalista alemã chamada Melanie Klein. Ela vai lá em Gênesis buscar uma alegoria que nos auxilia muito. É de Adão e Eva. Ela lá em Gênesis fala sobre Adão e Eva. E lá diz que Adão e Eva comeram o fruto, mas não fala que fruto é. Nós ouvimos, tantas vezes crescemos ouvindo falar que era maçã, o fruto proibido, mas lá não fala que fruto, que fruta que é, se é maçã, se é pera, não fala nada sobre isso. Mas diz o seguinte, que Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, especificamente. Que fruto é esse? Que conhecimento é esse do bem e do mal? Quando nós, e ali depois que eles comeram esse fruto, eles foram expulsos do paraíso. Se a gente for parar e pensar, quando nós provamos desse fruto, do conhecimento do bem e do mal, nós somos expulsos de algum tipo de paraíso, porque nós temos o hábito de nos acomodar. Nós estamos num patamar, ali nós acomodamos. Se algo movimenta, nos incomoda, de alguma forma a gente muda de degrau e ali nós nos acomodamos. Aquilo que nós conhecemos, de alguma forma, nos cobra. Por exemplo, quando nós somos grosseiros com alguém, há um tempo atrás, quando nós estávamos na obscuridade ainda, estava tudo bem, a gente nem percebia e seguia com tranquilidade. Mas após a gente começar a compreender, a expandir um pouco mais a consciência, a compreender o dever de cada um de nós, quando nós somos grosseiros com alguém, tem algo que nos alerta, lá na consciência. Olha, isso não está certo. Então a gente fica incomodado. Incomoda um pouco. Então a gente sai daquela zona de conforto de não saber de estar tudo bem e começa a incomodar. O que nós vamos fazer? Começar a policiar para que isso não aconteça. E ali a gente pode acomodar. Mas, olha que interessante. Também no Livro dos Espíritos, na pergunta 780, Kardec pergunta para os espíritos se o progresso moral acompanha o progresso intelectual. E eles respondem,
é decorrente deste, mas não acompanha imediatamente. E ele continua, faz uma nova pergunta ali. Então, como é que vai acontecer esse progresso moral? Como que isso vai acontecer? E os espíritos respondem: através do conhecimento do bem e do mal. E que fruto Adão e Eva comeram? Não foi o fruto do conhecimento do bem e do mal? Então esse conhecimento vai nos movimentar, nos provocar, mesmo porque as dificuldades, os obstáculos que nós temos, que nós passamos, eles nos ajudam a impulsionar, a evoluir um pouco mais. E o dever, ele consegue nos conduzir a 3 situações: a paz interior, a manutenção da ordem e a evolução do nosso espírito. Todos nós aqui estamos em busca da paz interior. Para aqueles que não alcançaram essa paz íntima de consciência interior, todos nós buscamos essa paz. Mas como que nós vamos fazer, como ter essa paz? No sentimento do dever cumprido. Quando nós cumprimos um dever, nós temos uma tranquilidade. Nós já sentimos, mínimo que seja esse dever, a gente sente uma tranquilidade. Uma tarefa doméstica, uma tarefa no trabalho, quando a gente consegue cumprir uma meta, aquilo que nos foi proposto, a gente sente uma tranquilidade na nossa alma, no nosso coração. Então esse sentimento de dever cumprido nos ajuda a obter essa paz interior. E a manutenção da ordem. Se nós ainda pudéssemos fazer tudo o que quiséssemos, sem represálias, sem consequências de nada, que espíritos nós seríamos hoje ainda? Estaríamos lá na primitividade ainda. Nós temos que compreender que essa ordem, que nós fazemos parte de uma ordem, de uma sinfonia, que cada um de nós somos uma nota nessa sinfonia. Ela precisa estar harmônica, para que o nosso Mestre Jesus, que é o nosso Maestro Divino, nos leve para as altas paragens celestiais. Nós precisamos estar em comunhão com o universo. Nós precisamos estar unidos, em uníssono, no mesmo pensamento, mesmo sentimento e mesmas atitudes. Quando nós estamos destoados, até mesmo dentro de nós mesmos, nós ficamos em desequilíbrio. É necessário nos ajustarmos, alinharmos pensamentos, sentimentos e atitudes para encontrarmos esse equilíbrio. Estarmos seguindo a regência correta e harmônica do nosso Mestre Jesus. Mas e o progresso ali da nossa evolução, a sustentação da nossa evolução? O dever, ele vai nos mostrar que a cada obstáculo que nos aparece, que Deus permite essas pedras, as adversidades, os obstáculos em nossas vidas, porque nós somos como se fosse um riacho, um córrego. Se as águas não conseguem contornar aquele obstáculo, o que ela faz? Ela precisa seguir o seu curso, chegar no rio mais caudaloso, que vai chegar à foz e desembocar no oceano. Nós precisamos seguir o nosso caminho de evolução. Mas como um riacho, como um córrego, nós não conseguimos dar a volta nos obstáculos, o que essas águas fazem? Elas se avolumam, elas crescem e transpõem esse obstáculo. Não passa por cima do sentido
de machucar o outro, de ofender o outro, de reduzir o outro, mas ele vai angariar forças para poder crescer em Cristo, crescer em fé, para poder transpor esse obstáculo. E ali ele vai seguir. Assim somos nós. E ali nós vamos seguir a nossa evolução. Em alguns momentos teremos dificuldades, mas em Cristo, na fé, na perseverança, nós conseguimos. Sem dúvida nós conseguimos. Quando nós falamos desse compromisso com Deus, de trabalhar, de crescermos nessa fé, crescermos em Deus, nós precisamos ser fiéis a essas leis, fiéis a esses ensinamentos. E Chico tem uma história muito bonita, um aprendizado muito sublime, acredito que para cada um de nós. Certa vez ele estava caminhando na rua e um homem chegou e começou a elogiar. Elogiou intensamente, ele meio sem graça, falou: "Ô meu irmão, eu não passo de um verme na criação de Deus." E neste momento Emmanuel aparece para ele, no seu jeito peculiar, e diz a Chico: "Chico, não insultes o verme." Olha para a gente ver. Não insultes o verme, se comparando, a ele, porque na evolução que esse verme se encontra, que esse serzinho ali se encontra, ele está sendo fiel no compromisso com Deus, no dever que ele tem para com Deus. E nós, seres humanos, será que estamos sendo fiéis? Estamos agindo com tanta fidelidade com as leis de Deus? Agora imagina, próprio Chico se comparando a um verme, e Emmanuel chama a atenção, nos traz esse aprendizado. E nós, será que nós estamos sendo fiéis? Mantendo essa fidelidade com Deus? É claro que nós temos livre-arbítrio, nós temos essa consciência que Deus nos permite ter. E não tem como a gente comparar a nossa consciência com a do verme, aquele serzinho ali, mas ele possui a centelha de vida que Deus deu a ele. Claro que na consciência que ele tem, ele está cumprindo. E nós, na consciência ampla e abrangente que nós temos, tantas vezes nós ainda não conseguimos cumprir fielmente com as leis de Deus. Paulo de Tarso, ele aprendeu tão bem os ensinamentos de Jesus Cristo, que em um dado momento ele disse: "Eu me considero devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes." E Emmanuel vem explicar para nós, falar um pouco mais para nós, por que ele se sente devedor a todas essas pessoas, essa comunidade, vamos dizer assim. Ele se sente devedor porque é uma pessoa que aprendeu a amar, que compreendeu as leis de Deus. E ele sabe que existem irmãos em sua retaguarda que ainda não conseguiu compreender. Então ele se sente devedor, porque ele sente a necessidade de auxiliar esses irmãos que estão na retaguarda. Assim como ele foi auxiliado pelos irmãos que estavam no degrau acima, ele se sente nessa obrigação, nesse dever de auxiliar os irmãos que estão no degrau abaixo. E nós estamos cada um num degrau de evolução, mas ainda assim somos devedores uns dos outros. Cristo veio à Terra para nos auxiliar, se manifestou à Terra para nos auxiliar. Com esse sentimento de dever, porque Deus
assim o enviou para salvar a cada um de nós, para que suas ovelhas não desgarrassem, ficassem perdidas. E nós também temos esse dever de olhar para dentro de nós, de observar e saber onde nós estamos e conseguir compreender que na nossa retaguarda existem irmãos que não têm esse mesmo conhecimento que nós temos, que não têm essa oportunidade de conhecimento, despertar de consciência que nós temos. Nós precisamos auxiliar esses irmãos, como nós necessitamos do auxílio dos nossos irmãos do mais alto. E para encerrar, eu deixo uma frase de Chico tão linda, que eu acho ela perfeita. Ele diz o seguinte: aos outros eu dou o direito de ser como é, e a mim o dever de ser melhor do que ontem. Paz e luz. E agora eu passo a palavra para nossa irmã Alexandra. Boa noite. Dando continuidade à explanação da nossa irmã Carla, então, a partir de agora nós já estamos cientes e conhecedores do que é o dever moral. Então basta a cada um de nós escolher qual caminho seguir. Acredito que todos nós que estamos na doutrina dos Espíritos, uma doutrina esclarecedora, todos nós estamos buscando sair dessa encarnação melhor do que aqui chegamos. Então, para que nós possamos alcançar este progresso espiritual, precisamos então colocar em prática o dever moral, a caridade e a fraternidade. Só que nós temos grandes empecilhos em nosso caminho. Temos as seduções dos nossos corações. A porta larga, né, que sempre bate na nossa porta. E que, por muitas vezes, nós nos deixamos cair nas fragilidades. Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, mas com o aprendizado e o esclarecimento de uma doutrina tão linda como a nossa, nós podemos sair com certeza daqui dessa encarnação, dessa existência melhores do que aqui chegamos. Porque infelizmente, como até o nosso irmão Geraldo falou ontem na palestra da Lei do Amor, nós materializamos os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas emoções, e assim nós nos perdemos. Nós caímos novamente na fragilidade e até podemos nos falir nesta encarnação. Mas o interessante é que nós temos, a Carla também comentou sobre isso, que quando nós estamos desviando um pouco do nosso roteiro, aquele que nós escolhemos ao encarnar, acende uma luzinha na nossa consciência. E essa luzinha é a nossa guardiã íntima. Nós viemos de várias encarnações, então nós trazemos vícios, fragilidades, mas nós também trazemos as virtudes das boas ações que nós realizamos. E são elas que nos despertam e que nos trazem essa luzinha vermelha quando nós desviamos do caminho. E quando nós ainda insistimos em desviar do caminho, vem a grandiosa justiça de Deus, que nos dá a dor, para que nós possamos despertar, que nós possamos saber o motivo daquela dor e não mais errar ou praticar, porque é a dor que nos faz dobrar àquele a quem tudo devemos, que é Deus. É ela que nos faz rogar a Deus o perdão, a misericórdia, e isso só nós conseguimos se nós praticarmos as leis divinas, as leis de Deus, que aqui nessa casa é tão bem explanada, exemplificada, né? Tanto pelos nossos irmãos, benfeitores amigos que nos dão muitas mensagens através do nosso coordenador, do Geraldo, através do Geraldo também, da sua vivência do espiritismo cristão, que sempre nos alerta, nos mostra o caminho. Através da prática
do dever moral e da caridade. E eu trouxe, peço licença, para ler um texto que eu acredito que ao escutá-lo, vocês vão perceber que é a nossa casa tudo aquilo que acontece nesse texto. Porque ela fala do dever e da caridade. E aqui nós vivenciamos todos os dias, não só nos dias de trabalho, né? Essa prática do dever e da caridade. Foi extraído do livro Luz no Caminho, psicografado por nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Dever e caridade. Partilhar o conteúdo de nossa bolsa com o irmão necessitado é dever. Mas dar-lhe trabalho digno, sem afetação de superioridade e sem exigência, para que ele faça de um servidor tão digno quanto nós, é caridade. Dar o pano que sobra em nosso guarda-roupa é dever, mas vestir o próximo de novas ideias, através de bons exemplos, é caridade. Praticar a generosidade com os nossos amigos e afeiçoados é dever, mas exercer a gentileza e a tolerância com os adversários de nossos pontos de vista é caridade. Ceder o pão que excede em nossa mesa é dever, mas fazer de nossa existência um estímulo incessante ao bem para quantos nos rodeiam é caridade. Praticar a benemerência e a delicadeza por intermédio de mensageiros de nossa amizade aos nossos irmãos que necessitam e sofrem é dever. Mas seguir ao encontro de nossos companheiros de luta, com nosso esforço pessoal, na plantação da alegria ou do reconforto, é caridade. Criar planos de serviço para quem nos acompanha no roteiro de cada dia é dever. Mas trabalhar em nós mesmos, com o nosso suor e com nossas mãos, é caridade. Não nos contentemos com o ensinar o bem. Isso é simples obrigação de nossa inteligência. Façamos o bem a cada instante e a cada passo de nosso caminho, porque desse modo estaremos realmente assinalados como discípulos do benfeitor divino, que por devotar-se à caridade, foi sentenciado à flagelação e à cruz, nas quais consagrou o amor como norma de felicidade e ressurreição para a humanidade inteira. Concordam comigo que é a nossa casa? Então nós temos tudo isso aqui. E muitas vezes nós nos esquecemos porque nos envolvemos com o mundo lá fora, caindo nas fragilidades. Nossa casa nos dá o fortalecimento necessário, mesmo não sendo dignos do trabalho, a misericórdia de Deus nos dá a oportunidade de aqui nos reunirmos e auxiliar os irmãos, que muitas vezes nós somos mais necessitados que eles. Mas a misericórdia divina, os benfeitores que sempre nos circundam, nos auxiliam a ser instrumento de levar aos irmãos a luz, o consolo e a alegria de nos reunirmos, independente da religião, se é rico, se é pobre, nós acolhemos da mesma maneira. E é isso. Acredito que nós conseguimos passar sobre essa questão do dever e abrimos agora a oportunidade de quem quiser falar sobre a lição, sobre o texto. Fique à vontade, começando pela Isabel. Acredito que devemos todos nós, por dever moral, ético, cristão, agradecer às duas por tão lindas, sábias palavras, por tanta intelectualidade e por tanta clareza e firmeza diante de uma lição fantástica como essa. Instruções, estou muito feliz e orgulhoso das duas, né? E aprendi muito. Fico encantado com a clareza de raciocínio e a oportunidade de tantos aprendizados em minha vida.
Rogo a Deus que me conceda a capacidade e a humildade para colocar em prática esses ensinamentos que as duas trouxeram com tantas sábias palavras. Muito obrigado, as duas, Carla e Alexandre. Vamos fechar os nossos olhos, entregando as nossas rogativas a Deus, ao nosso irmão Jesus Cristo, e agradecendo a oportunidade santa e bendita de nos reunirmos em mais um dia tão grandioso, onde nos encontramos para comemorar mais um ano de vida de nossa casa, completando 20 anos sob a direção de nosso irmão Geraldo Magela. Rogando a Jesus Cristo que possa envolver-nos com teu manto de proteção, envolvendo todos os trabalhos, toda esta casa, que nos dá a oportunidade de servir, que nos dá a oportunidade do aprendizado, e assim possamos um dia sermos chamados de verdadeiros cristãos, e seguir fielmente o Evangelho de Jesus Cristo, as suas exemplificações, as tuas verdades. Rogamos pelos nossos lares, pelas nossas famílias e familiares. Rogamos pela vida de nosso irmão Geraldo Magela, que doa a sua vida por essa casa espírita, pela causa espírita. Rogando a proteção ao nosso irmão. Os benfeitores amigos que sempre nos auxiliam nesta casa possam protegê-lo, fortalecê-lo, intuí-lo diante das adversidades que surgirem em seu caminho. E que possamos, cada dia mais, nos fortalecer na união sincera, na fraternidade do amor, que aqui é vivido, que aqui é demonstrado, porque seguimos fielmente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E agradecidos por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos reunirmos, pelo dom da vida, entregamos nossas vidas nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo e agradecidos oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e seja sobre nós, hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Graças a Deus.